Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Faz tempo que eu não posto vídeo nenhum, né? Então hoje eu vim trazer um vídeo bem interessante, bem bacana para vocês sobre o quesito da literatura clássica. Como isso me fez transformar a minha mente em algumas coisas mais seletivas dentro do meu pensar e de fato como isso está influenciando o meu modo de ler e o meu modo de pensar na minha vida. E se você gostar desse vídeo, curte aí, deixa o teu comentário, clica no botão de inscrever e clica na sineta, porque de vez em quando eu vou preencher aqui o meu canal com alguns vídeos. Olha só como é interessante essa história. Eu até estou com um livro aqui do Machado de Assis chamado Contos Fluminenses. Não sei se você percebe aí, ó, a imagem do Machado de Assis em alto relevo e o nome dele aqui. Contos Fluminenses, o nome do livro. Esse livro é muito curioso justamente porque, antes de eu começar a história, foi uma ex-colega de trabalho, num trabalho que eu tive aí numa universidade. Ela me deu de presente justamente esse livro, acho que foi no final de 2020. E aí eu guardei, né? Poxa, um Machado de Assis e tal, deve ser interessante, deve ser bacana. Tinha lido muito pouco até sobre literatura clássica, tem alguns clássicos na minha biblioteca, mas nunca tinha parado de fato para me interessar a fundo sobre essas leituras. Aí o que acontece? Desde o final do ano passado, 2021, eu estava tentando refinar as minhas leituras. Aí eu disse, não, eu vou tentar refinar mais para os clássicos, porque os clássicos têm uma coisa mais erudita, tem uma linguagem bem interessante e bem dinâmica para aquela época, e aí de fato eu posso ser um pouco mais evoluído no pensar no quesito de vocabulário, de leitura e de cultura. Aí o que acontece? Em junho, no começo de junho, final de maio desse ano, eu caí, né? Eu estava falando muito sobre literatura clássica e no meu feed caiu um perfil de um cara, certo? Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, eu não me recordo, mas depois talvez eu deixe aqui o link na descrição para vocês. E aí estava falando justamente sobre a importância da literatura clássica. E nisso ele contando ali nas histórias dele, né? Tem aqueles best moments nos perfis do Instagram. E aí estava falando, né, da importância da literatura clássica, que não é só um tipo de leitura mais refinada, mais erudita, mais elevada, aquilo que eles chamam de alta literatura, mas também ela explica muito da conjuntura atual do nosso mundo. Um grande exemplo disso que ele falou, e até eu li um trecho desse livro, foi o livro do Gustave Flaubert, Madame Bovary, que ela fala basicamente de uma moça que ela espera pelo seu amado e ela acaba meio que desistindo dessa espera e, consequentemente, ela cai numa promiscuidade, um negócio assim totalmente liberal. E eu não vou dizer aqui o final, porque eu li esse final, mas eu quero que você vá explorar isso e entender um pouco de como eu estou pensando desse jeito. E aí eu percebi, poxa, cara, então quer dizer que a literatura clássica, além do erudito, ela mostra sobre as conjunturas atuais do mundo. Poxa! E nessa hora ocorreu duas coisas muito interessantes comigo. Primeiro, depois que eu fui ler, né, as historinhas lá do Instagram, aí e eu explorando os outros livros, e inclusive esse do Machado de Assis, porque eu já tinha lido um antes esse ano, que é o Quincas Borba, que é muito interessante, muito bacana também. Aí eu lendo, eu fui verificar outras literaturas e aí eu olhei para a minha biblioteca e pensei, poxa, será que eu só li besteira na vida? Porque eu tenho muito o direcionamento de ler sobre economia, sobre história, sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal e sobre ciências e tecnologia. Basicamente, essas são as 5 áreas que eu costumo ler muito. E agora incluindo a literatura clássica. E a partir disso, olhando para a minha biblioteca, automaticamente eu questionei a minha inteligência. Aí eu fiquei pensando, poxa cara, será que eu sou tão inútil dessa maneira? Será que eu fiquei muito burro ao ponto de achar que eu estava assim, estava de boa, estava tranquilo, estava com um nível de inteligência realmente muito interessante, muito bacana, mas estava me direcionando para mais do mesmo comparado a outras pessoas e que, consequentemente, a literatura clássica é muito mais importante do que esses livros. E isso daí, para quem não sabe, quando você chega a esse nível de questionamento da tua própria inteligência, é porque o negócio ficou feio, viu? O negócio ficou assim, destornado. Mas mesmo assim, eu achei muito interessante, muito bacana, porque isso me girou essa chave. E aí, de fato, eu passei a ainda mais seletivar os livros que eu leio. Porque assim,
Quando acontece, por exemplo, bienais, que acontece aqui no Ceará, meio que a cada 2 anos, e eu não sei se vai acontecer a Bienal de 2022, mas talvez, é muito provável que aconteça somente em 2023, eu costumo ir nos livros de 5, 10 e 15 reais. Justamente por quê? Primeiro, os livros que estão em voga, que estão na moda, geralmente eles custam 60, 70, 80 reais nas livrarias. E nas bienais eles vão estar com os preços similares ou até maiores pelo fato da exposição que uma bienal tem. E segundo, eu gosto muito de curar, dentro desses 5 assuntos que eu falei, os livros dentro dessas faixas de preço. Justamente porque a gente sempre acha um título muito curioso e muito interessante. E na Bienal anterior, que foi 2019, não foi diferente. Eu fui naqueles estantes, né, que tinham esses livros desses preços, e aí eu ia buscando os livros, curando todos, pesquisando, lendo sinopse, lendo trecho, ou seja, realmente de fato investindo um tempo, batendo perna, queimando sola de sapato literalmente ali no espaço qual é o local ali que eles estão? Do centro de eventos do Ceará, e, de fato, curando os livros. Por quê? Quem lê bastante tem que ter essa coisa de saber curar os livros dentro dos assuntos respectivos que você gosta, seja romance, seja crônicas, seja conto, conto fantástico, enfim, de tudo aquilo que está entre não ficção e ficção. E, de fato, isso daí me faz circundar em títulos do qual até eu não conhecia, mas só pelo fato de ele ser interessante na sinopse, dentro do conteúdo dele, faz com que eu me interesse e leve esse mesmo. E aconteceu até uma coisa curiosa para mim em 2019, que foi o seguinte: tinha um livro do John Brooks chamado Aventuras Empresariais que eu estava louco para ler. E ele era um livro que na Amazon estava custando aí seus 45 a 55 reais. Aí eu pensei, poxa, será que eu vou encontrar esse livro nessa Bienal desse valor? Vamos ver lá. Aí de repente, adivinha, encontro o livro. E a que preço? 20 reais. E tanto que no período daquele momento, daquela conjuntura toda que aconteceu em 2020, pois é, naquele período lá eu li esse livro inteiro. Ele tem assim em torno de umas 500 páginas. E eu li ele de uma maneira assim, puxada de uma lapada só, um livro assim, grandinho, assim, mais ou menos essa grossura. Li muito ali dele, tirei partes interessantes ali, grifando meus livros e tal, e achei ele muito divertido e muito interessante. Ou seja, a minha curadoria já fazia uma diferença tamanha. E agora, com a literatura clássica, ela faz ainda uma diferença maior, ou seja, ela sobe o meu nível de curadoria de livros. Ou seja, agora eu também vou incluir os clássicos da literatura brasileira e mundial dentro das minhas leituras, justamente por esse fato, justamente por conta dessa atemporalidade que os clássicos têm. E aí o meu nível de leitura vai lá para cima e, consequentemente, me faz ainda naquela coisa que teve um cara que falou, se eu não me engano foi o Murilo Gun que falou isso, que ele disse o seguinte: só sei que nada sei e isso me coloca em vantagem sobre aquele que acha que sabe. E eu sempre estou nesse quesito, porque eu sou um cara que, tipo, se eu terminar esse livro daqui a pouco, e faltam o que agora? Faltam umas 130 páginas desse livro, isso aqui tem umas 430 páginas mais ou menos, eu vou imediatamente começar outro livro. Então eu sou dessa maneira. E detalhe, outra coisa muito interessante que eleva ainda mais a minha curadoria. Os livros, eu percebi que sempre tem uma mudança de linguagem e muitas vezes tendenciosa. Esse livro aqui, Eu Dei a Sorte de Ter Ganhado, ele é de 1962 e manteve a originalidade dos contos de Machado de Assis aqui. E tipo, são contos ali de meados do século XIX, 1852, 1872, 1878, ou seja, manteve ali basicamente os escritos originais com dialetos da época, situações e outros tipos de joguetes linguísticos e verbais aqui, que são muito interessantes e muito bacanas de poder aprender. Então, assim, eu estou selecionando os clássicos assim nesse nível. E, consequentemente, é muito legal, é muito bacana. E detalhe, eu até dei uma bobeira, assim, não sei se eu declaro isso como uma bobeira, mas eu comprei O Processo de Kafka, que eu ainda vou ler, isso numa livraria aqui pelo shopping, aqui perto de casa.
e que ele é de uma versão de 2019. E aí eu fiquei assim, poxa, será que eu levo, será que eu não levo? O preço tá baratinho, tá bacana. E eu acabei levando, ou seja, eu quebrei ali o meu preceito, mas mesmo assim eu levei porque, segundo o que o autor diz, ele mantém o texto integral da obra. E aí eu vou ver de fato porque eu estou dando prioridade a essas obras clássicas, assim mais antigas, porque elas preservam a linguagem e, consequentemente, você percebe que a mesma não é tendenciosa, não tem aqueles joguetes atuais para poder explicar uma história. E detalhe, esse contexto que eu falei de linguagem, tem um livro que explica muito sobre isso. Dois, aliás. Um que eu já li, que é o 1884, do George Orwell, e o Fahrenheit 421, se eu não me engano, que é de um outro autor que eu não me recordo aqui o nome, mas eu já tinha visto esse livro em torno de 2014, 2016, mas só agora eu tive o entendimento da importância desse mesmo. Então, gente, é um mundo assim muito interessante, muito mais fascinante do que eu penso, porque eu já li alguns clássicos, tipo, já li Graciliano Ramos, já li o próprio Machado de Assis, já li Lima Barreto. Esse ano eu li a Clara dos Anjos, Lima Barreto, que é um romance excelente, muito interessante. Já li Drummond, já li, deixa eu ver aqui outro autor, Patativa da Saré, enfim, e tem uma porrada de autores aí para poder ler. Por exemplo, daqui tem Raquel de Queiroz, tem José de Alencar, que eu já li o Guarani, é um livro super pesado, mas mesmo assim eu vou tentar reler para poder pegar um contexto melhor. Tem Ariano Suassuna, tem, deixa eu ver aqui, Érico Veríssimo, enfim, tem uma gama aí de autores brasileiros e estrangeiros, como Ernest Hemingway, Tolstói, Dostoiévski, enfim, diversos autores assim que fazem com que a tua leitura suba de nível. E assim, de fato, delimitando melhor a tua leitura, tentando colocar a tua mente num âmbito muito atemporal e muito interessante de entendimento das coisas, não só daquela época, mas também da nossa época atual. Então, foi essa chave que a literatura me girou dentro da mente. E, cara, é uma transformação assim sem igual. E eu recomendo vocês poderem ver isso daí, poderem entender melhor um pouco os clássicos. Eu sei que de início, de fato, eles têm aquele peso da coisa das antiguidades, dos joguetes linguísticos e outras formas mais antigas, mas vai por mim, vale super a pena você ler os clássicos. Então, leia os clássicos porque você vai entender um pouco da conjuntura do mundo atual e assim, de fato, poder elevar um pouco mais o teu nível de inteligência e de leituras. Tudo bem? Então é isso. Já deixei aqui o meu depoimento sobre esse quesito da literatura clássica. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Deixe teu comentário também se você concorda com isso, discorda, se você já leu o clássico, se você não gosta. Deixa aqui teu comentário para eu poder entender um pouco de você e a gente poder aqui falar um pouco sobre isso. E ó, clica no botão de inscrever e clica na sineta, que de vez em quando eu vou botar aqui um vídeo para preencher um pouco mais esse canal aqui pessoal. Tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.